Na porção dessa semana, a Torá descreve que Sara faleceu com 127 anos de idade. E como tudo na Torá, qualquer detalhe que é mencionado sempre tem uma lição por trás. Hoje a gente vai ver qual é a lição específica da idade de Sara. Por que era importante a gente saber que ela faleceu exatamente com 127 anos. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Essa semana estamos lendo a porção de Hayei Sarah, que já começa com um pequeno paradoxo, né? Hayei Sarah significa a vida de Sara, mas a porção começa falando da morte de Sara. E os comentaristas dão várias explicações por isso. Aliás, é interessante notar que Sara é a primeira hebreia a falecer, né? A gente tem Abraão, o primeiro hebreu, ele não morre antes de Sara, Sara morre primeiro, é a primeira hebreia que a gente tem descrito a sua morte. Bom, e quando a Sara morre, a Bíblia fala que ela morre com 127 anos. Mas o jeito que a Bíblia usa para falar isso é um pouco estranho, né? E proposital. A Bíblia fala do seguinte modo, ela divide centenas, dezenas e unidades. Ela fala que a Sara tinha 100 anos, e 20 anos, e 7 anos. Ela divide em 3 partes. Quando a gente fala em português, a gente também fala isso, na verdade, né? 127 anos. Só que a Bíblia ainda pôs a palavra anos, entendeu? 100 anos, 20 anos e 7 anos. Bom, por que a Bíblia fala desse jeito, da idade que Sara tinha quando morre? O Rashi começa, o grande comentarista, começa citando uma explicação que o Talmud dá. Que ele diz o seguinte, que aos 100 anos... a Sara tinha a alma tão pura como uma mulher de 20 anos e ela era tão bela como uma menina de 7 anos. Okay? Tinha a beleza, né, infantil de uma menina de 7 anos. E esse é um comentário literal, mas a Kabbalah vai pegar isso e destrinchar, vai um pouco mais fundo. Vamos ver o que está por trás disso. Bom, os 100 anos representam uma completude de Sara em relação às Sefirá de Keter. Como é que a gente sabe disso? Cada Sefirá dentro da Kabbalah tem 10 Sefirot dentro de si. Né? Então eu tenho em Keter 10 Sefirot, em Binah 10 Sefirot, em Yesod 10 Sefirot. Toda que eu pegar tem 10 Sefirot. Quando eu falo então de Keter, ela é a 10ª, com 10 Sefirot dentro, 10 vezes 10, 100. Então dizer que alguém chegou aos 100 anos, né, seria já equivalente a dizer que essa pessoa atingiu Keter. Ok? Por exemplo, o Pirkei Avot, o livro Ética dos Pais, diz que quando uma pessoa chega aos 100 anos, ela está anulada perante o mundo. O que significa isso? Como se ela estivesse morta. Porque ela já chegou num nível de Keter, que é um nível onde não há mais manifestação física, é um nível totalmente sublime, só espiritual e nada físico. Né? Então a pessoa com 100 anos, teoricamente, chegou em Keter. No caso de Sara, com certeza. O que significa os 20 de alma pura? As duas próximas Sefirot, Chokhmah e Binah. Então, se eu tenho 10 de novo em cada uma, né, 2 vezes 10, 20. Ela também atingiu o nível de perfeição mental. Chokhmah e Binah são uma mente pura. Né? E mente e alma são um composto muito unido. Quando a minha mente é pura, como dizem os sábios, a minha alma também é pura. Então, Sara, além da completude de Keter, chegou num nível de perfeição de sua mente. E por fim, os 7 anos. Então já tivemos o 100, o 20 e o 7. O 7, como qualquer estudante básico de Kabbalah vai saber, a gente se refere às 7 Sefirot inferiores da árvore da vida. Né? De Hesed até Malchut. Então nós temos Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e a 7ª Malchut. Qual é o centro dessas 7 Sefirot? Tiferet, que significa beleza. Então por isso que os sábios dizem que aos 100 anos ela tinha a beleza de uma menina de 7. Não estamos falando de uma beleza física, embora possamos entender assim. A beleza que a gente está falando é que ela tinha o equilíbrio e a harmonia entre as 7 Sefirot que a gente chama de emocionais, os 7 atributos emocionais, como uma criança tem. A Kabbalah ensina que a criança vem com esses 7 atributos mais equilibrados e depois eventualmente eles acabam desequilibrando à medida que a gente vai vivendo. Mas a Sara, apesar de chegar com 127 anos, ela tinha as características dos 20 anos, que é a mentalidade perfeita, e a característica dos 7 anos. Então, é por isso que a Torá fez questão de dividir a idade de Sara desse jeito. Ela faleceu com 100 anos
e 20 anos e 7 anos, com 3 níveis da árvore da vida atingidos e completos, numa perfeição total. Uma boa semana a todos.